Boa tarde, amados amigos e irmãos aqui presentes. É uma grande bênção estar novamente com vocês para continuarmos nesta tarde tendo companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final. Leamos no livro dos Atos, no capítulo 15, versículos Vamos a ver. Verso 12 em diante, onde diz: E isso foi quando São Paulo e Barnabé foram até Jerusalém e estiveram reunidos com os apóstolos e contaram o que Deus estava fazendo entre os gentios, onde diz: Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, Tiago tomou a palavra dizendo: Homens, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas desde o princípio do mundo. No versículo 14, é onde tomaremos para o nosso tema, que diz: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Tomando um povo para seu nome. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Queiram assentar-se. Tenham a bondade. Assim como Deus tomou ao povo hebreu, o qual estava escravizado no Egito, e o libertou, redimiu, o levou à terra prometida e assim o tomou para o seu nome, como o povo dos servos de Deus. Porém, agora no Novo Testamento, Deus esteve tomando a um povo para o seu nome, o qual é o povo redimido pelo sangue de Cristo, o nosso Salvador, o qual foi libertado do reino das trevas. Assim como libertou o povo hebreu do reino das trevas, agora no Novo Testamento libertou o povo tomado para o seu nome. O libertou do reino das trevas e o tomou para o seu nome. Por esta causa é que recebeu a mensagem no nome do Senhor Jesus Cristo de etapa em etapa, foi batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, o nome de nosso amado Senhor Jesus Cristo foi invocado sobre este povo, porque é um povo que esteve sendo tomado para o seu nome. Agora vejam que, quando Deus atuou com o povo hebreu, refletiu tudo o que faria com este povo do Novo Testamento, o qual é o povo dos filhos e filhas de Deus. Vejam a São Paulo nos falando deste povo no capítulo 9 da Carta aos Romanos. E vocês vejam aqui como Tiago disse que Deus já tinha dado a conhecer isto. Diz o Senhor que faz conhecer tudo isso desde tempos antigos. É o versículo 18 do capítulo 15 do livro dos Atos, o qual tínhamos lido. E vejam como desde o tempo antigo Deus já tinha falado deste povo que chamaria para seu nome. Em Romanos, no capítulo 9, do versículo 21 em diante,
O apóstolo São Paulo nos disse: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e a amada àquela que não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. O povo hebreu, quando rejeitou a Cristo, rejeitou a bênção de ter aos filhos e filhas de Deus como parte do povo hebreu, nascendo no meio do povo hebreu. Ou seja, perdeu a oportunidade de que Deus enviasse essas almas dos filhos e filhas de Deus a nascerem no meio do povo hebreu e serem hebreus por nascimento. No capítulo 21 de São Mateus, nos versículos 42 em diante diz: disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ou seja, a pessoa que cair rendida aos pés de Cristo, a rocha, a pedra de ângulo, que foi rejeitada pelo povo hebreu, quem cair rendido aos pés de Cristo será quebrantado, ou seja, será compungido de coração e reconhecerá que é um pecador. Se afligirá, se lamentará em sua alma, se arrependerá dos seus pecados e obterá a misericórdia de Deus, porque será quebrantado em seu coração, assim como foi estabelecido no capítulo 23 de Levítico, onde nos fala do dia da expiação, onde, nesse dia, todo o povo tinha de ser compungido de coração para assim alcançar a misericórdia de Deus. Vejam no capítulo 23 de Levítico, nos versículos 23 em diante, diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Viram? Esse era o dia para os seres humanos, para os filhos de Israel afligirem a sua alma. E agora isto passou aos gentios também. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Vocês vejam que este dia da expiação era para a reconciliação das pessoas com Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpada do seu povo. Deus deu o dia da expiação por aproximadamente 2000 anos até este momento presente, pois a expiação está lá no trono de intercessão no céu, onde Cristo, como sumo sacerdote, está fazendo intercessão com seu próprio sangue. E enquanto ele estiver lá, estaremos no dia da expiação, no dia para sermos reconciliados com Deus
E isto é durante a dispensação da graça. Assim, vocês vejam que a pessoa terá de reconhecer que é uma pecadora, terá de se afligir em sua alma por ser uma pecadora e clamar a Cristo por misericórdia, para que seus pecados sejam perdoados, confessando seus pecados a Cristo, para poder obter o perdão dos seus pecados e ser reconciliada com Deus. Agora vejamos também em Zacarias, onde nos fala também disto, no capítulo 12, versículos 10 em diante, e diz: mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram, e planteá-lo-ão sobre ele, como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Adrar e Rimon, no vale de Megido. E a terra planteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte e suas mulheres à parte. Todas as demais famílias remanescentes, cada família à parte e suas mulheres à parte. Agora vejam como isto era uma profecia que tinha de se cumprir. E esta profecia começou a ser cumprida no meio do povo hebreu. Depois passou aos gentios e logo retornará novamente ao povo hebreu, quando 144.000 hebreus se afligirão em suas almas e reconhecerão que rejeitaram o Messias em sua primeira vinda e o receberão neste tempo final. Portanto, terão grande pranto de arrependimento por terem pecado e terem crucificado seu Messias, ao pedirem a morte de Cristo, ao pedir a Pilatos que o crucificasse. Vemos que o reino de Deus foi passado aos gentios. E agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo é quem tem o reino de Deus. E o reino de Deus está entre os gentios, na forma da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde estão nascendo de novo, de era em era, os filhos e filhas de Deus que são o povo chamado para o seu nome. E vejam como um povo está sendo chamado para o seu nome, de era em era, através da pregação do Evangelho, no qual o Espírito Santo atua por meio de cada mensageiro em cada era, e junto a cada mensageiro, Deus coloca maravilhosos colaboradores para trabalharem na obra de Cristo de era em era, para que leve a mensagem por todos os lugares, sejam chamados os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, os quais são chamados para formarem a igreja do Senhor Jesus Cristo. E este é o povo chamado para o seu nome. Viram o simples que é tudo? E cada um de vocês e eu também fomos chamados para o seu nome neste tempo final, para formarmos parte do corpo místico de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vejam que o povo do qual disse, este não é meu povo, agora no meio deste povo, Deus está chamando seres humanos para o seu nome. Deus falou que o povo do qual ele disse, este não é meu povo, agora Deus diz, este é meu povo. Como também em Oséias diz, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a não amada. E no lugar onde lhes disse, vós não sois povo meu, ali sereis chamados filhos do Deus vivente. E por isso é que dentre os gentios estiveram sendo chamados para o seu nome seres humanos para receberem Cristo como Salvador, serem batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo
receberem o Espírito Santo e assim serem selados com o selo do Deus vivo, nascerem no reino de Cristo, obterem um novo nascimento e obterem o corpo angelical, Las personas llamadas e assim serem as pessoas chamadas para o seu nome. llamando de entre los gentiles los últimos Neste tempo, Deus está chamando os últimos escolhidos para o seu nome, del Señor Jesucristo en la edad no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, dentre os gentios, e também dentre os hebreus de era em era. hebreos para el nombre del Señor. Entram hebreus para o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque de ambos os povos, de hebreus e de gentios, Deus esteve chamando um povo para o seu nome. Su nombre, un pueblo E esse povo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesucristo. Ese es el pueblo É o povo llamado. chamado para o seu nome. Ese es el pueblo tomado. Esse é o povo tomado por Cristo para o seu nome. Eso, Por isso se prega a palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. bautiza las personas Depois, as pessoas são batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. del Señor. E assim é invocado o nome do Senhor sobre os crentes, porque essas pessoas são um povo chamado para o seu nome. Y ahora, siendo que este pueblo Sendo que es el que forma este é o povo que forma a igreja, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é um templo espiritual, do mesmo modo como Deus colocou o seu nome no tabernáculo que Moisés construiu coloca e no templo que Salomão construiu, ele coloca o seu nome na sua igreja. templo estaba el nombre Vejam que lá no templo estava o nome de Deus. del de Jehová. Porque onde estava o anjo do Senhor? No templo de Deus, no lugar santíssimo. Allí estaba el nombre Portanto, de Dios. lá estava o nome de Deus. Cuando Moisés construyó Quando Moisés construiu o tabernáculo, construiu um tabernáculo para Deus. Portanto, construiu um tabernáculo para o nome de Deus. E quando Salomão construiu um templo para o nome de Deus. y ese nombre E esse nome estava no anjo do Senhor. y ahora Cristo está construyendo E Cristo agora está construindo por consiguiente, um templo para el Deus. nombre de Dios. Por conseguinte, está construindo um templo para o nome de Deus. Sendo construído um templo com os que são chamados e tomados Su nombre. para o seu nome. Y ahora podemos ver lo importante que es Assim podemos ver o quão importante é a igreja do Senhor Jesus Cristo no programa de Deus, tomado porque é um povo tomado para o seu nome. Señor Cristo están los llamados, Na igreja do Senhor Jesus Cristo estão os chamados do nome lo llamado para su e nombre. para o seu nome. En el cual Um povo chamado para o seu nome está onde? No corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os que compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo são os chamados para o seu nome. Agora vimos que o nome de Deus, está donde onde está? en el pueblo No llamado povo chamado para o seu nome. está en el mensaje, Está na mensagem, está está no batismo na água y está e está ese templo nesse templo, no lugar santíssimo, no último dia. es donde Aí é onde está colocado o nome de Deus, que es el nombre que é o nome da cidade do nosso Deus e o nome novo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso diz, ao que vencer, le daré eu lhe concederei a comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2 Apocalipse capítulo 2, versículo en 17. Apocalipsis capítulo vean ahí quién es el que Vejam aí, recibe no y Apocalipse, conoce ese nombre, aquel que lo recibe. quem é que recebe Lo que esto es en el cuerpo e quem conhece esse nome? Aquele que o recebe. Sendo que está no corpo místico de Cristo, para o nome do Senhor Jesus Cristo, tiene ser colocado na pedra não cortada por mãos,
Isso terá de ser efetuado no último dia, na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, para que o nome da pedra branca, o nome novo dessa pedra branca, fique onde? No templo espiritual de Cristo, no lugar que ele corresponda, que é o lugar santíssimo. Assim como estava no lugar santíssimo, lá do tabernáculo que Moisés construiu, e no templo que o rei Salomão construiu, o nome de Deus estava lá no lugar santíssimo. Porque lá estava o anjo do Senhor, o qual tem o nome de Deus. Agora vejam que Deus escreveu o seu nome sobre o seu anjo. E no Novo Testamento, vocês vejam que a promessa é que a pedra branca, que é Cristo, tem um nome novo. E quem recebe a pedra branca, a Cristo na sua segunda vinda, o receberá com um nome novo, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Todos os teólogos conhecem o nome do Senhor Jesus Cristo, mas não conhecem o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Mas a promessa é de que aquele que o recebe o conhece. E quando se fala de um nome novo, pois é um nome novo. E assim, como Deus escreveu o seu nome sobre o seu anjo, o anjo do Senhor, porque no Antigo Testamento o nome de Deus estava no anjo do Senhor. Agora vejamos o que diz no capítulo 3 do Apocalipse, no versículo 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e nunca mais sairá fora. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e o meu nome novo. Essa é a promessa de Cristo. Portanto, haverá um vencedor sobre o qual Cristo escreverá o nome do nosso Deus, o nome da cidade do nosso Deus, e o seu nome novo. E esse vencedor terá de estar no templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, no último dia, na parte do lugar santíssimo, que é a era da pedra angular. E, consequentemente, esse será o mensageiro da era da pedra angular, o mensageiro do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. E o único que se qualifica para ser esse vencedor e ser essa pessoa sobre a qual Cristo escreverá o seu nome novo, o nome do nosso Deus e o nome da cidade do nosso Deus, o único que se qualifica para essa bênção é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim como o único que se qualificou para Deus escrever o seu nome sobre ele foi o anjo do Senhor, o qual é Jesus Cristo, nosso Salvador. Cristo prometeu escrever o seu nome, o nome do nosso Deus e o nome da cidade do nosso Deus sobre o vencedor, o nome novo do Senhor Jesus Cristo, nome eterno de Deus e nome da cidade do nosso Deus, nome da Nova Jerusalém. Assim podemos ver que há uma grande bênção para o povo chamado e tomado para o seu nome, porque é nesse povo que Cristo escreverá o nome do nosso Deus, nome da cidade do nosso Deus e o seu nome novo. O escreverá no vencedor do último dia. Esse será quem vencerá ao anticristo. Esse será o que obterá a grande vitória no amor divino. Assim como Cristo venceu ao diabo, quando Cristo morreu, foi sepultado, desceu ao inferno, no corpo teofânico, e lá lutou com o diabo, ele pregou lá na quinta dimensão no inferno, aos espíritos que estavam encarcerados lá, os quais foram desobedientes no tempo de Noé, como nos diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 17 ao 22. Depois, ele tomou
tomó las llaves as del chaves do infierno y de la inferno muerte, e da se las quitó el morte. diablo As tirou do diabo, del infierno, pasó al paraíso, em y seguida luego del paraíso trajo con él saiu esta do destrucción inferno, a los santos passou ao del paraíso. Antiguo Testamento. E logo desde o paraíso trouxe os santos do Antigo Testamento com ele na ressurreição. E no capítulo 1 do Apocalipse, versículos 17 e 18 diz: E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis que eu vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, as chaves do inferno e da morte. Por isso é que no capítulo 20 do Apocalipse, no versículo 1 em diante diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou. E pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então vejam como Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Ele disse também que tem as chaves do reino dos céus, as quais falou que deu para São Pedro. Ele também tem a chave de Davi. Portanto, ele é quem dá lugar ao reino de Davi. E ele é também quem abrirá esse reino de Davi, esse reino milenar. Porque ele é o herdeiro do trono de Davi. E ele tem a chave de Davi. Sendo ele o herdeiro, e nesse trono é onde Cristo disse, no capítulo 3 do Apocalipse, versículo 21, Ao que vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vejam, há um paralelo entre Cristo e o vencedor. Da mesma forma em que o Pai fez com Jesus, seu Filho, Jesus Cristo faz com o vencedor. E encontramos que como Cristo obteve a vitória contra o diabo, assim o vencedor do último dia obterá a vitória contra o anticristo. Disso não falaremos muito para que não se interrompa todo o programa divino. Porém, essa será a grande vitória em e no amor divino. Podemos ver que há uma grande bênção para o povo que é chamado para o seu nome. No Apocalipse, no capítulo 2, versículos 26 em diante diz: Ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e as regerá com vara de ferro, e serão quebrantadas como vaso de oleiro, como também a recebi do meu Pai. Do mesmo modo, como Cristo recebeu essa autoridade do Pai, agora ele a outorga ao vencedor, o qual para o último dia será o anjo do Senhor, Jesus Cristo, na era da pedra angular. Esse será o único anjo mensageiro que em seu ministério obterá a autoridade sobre todas as nações. E no capítulo 21 do Apocalipse, do versículo 5 em diante diz: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. E me disse: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.
E disse-me mais: hecho yo soy está el cumprido, Alfa eu sou o Alfa e o Ômega, el primero y el último. o princípio e o fim. Al que venciere, A quem quer que tiver sede, al que venciere yo le daré a quem quer que tiver sede, lhe darei de graça tomar de la fuente del da agua fonte da água da vida. gratuitamente. Lhe darei a beber de graça da fonte da água da Yo le vida. daré gratuitamente del agua, de la fuente del agua de la vida. Ahora, al que venciere, Quem vencer, dice, el que venciere herdará todas as coisas, al que tuviere sed, e eu yo le daré serei gratuitamente de la fuente del agua seu Deus, de la vida. Al e ele será meu filho. que venciere, el que venciere heredará todas las A cosas. quem y vencer, yo herdará todas seré as su Dios. coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ahora, de todos los Assim, de todos os filhos de Deus, por meio de Cristo, pues Cristo porque vejam, en Hebreos capítulo no capítulo 2 da carta aos Hebreus, vean, San Pablo dice, do hablando versículo de Cristo, 9 em diante, São Paulo, falando de Cristo, dice ele disse, capítulo 2 verso 10 en adelante, dice por 9 en adelante, pero vemos aquel que fue hecho no versículo 9 em diante, a Jesús coronado de gloria y de honra, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, quem é que levará muitos filhos à glória? Quem é que levará muitos filhos a serem perfeitos, à imagem e semelhança de Jesus Cristo? Cristo nuestro Salvador. Jesus Cristo, nosso Salvador. A la casa de nuestro Padre Celestial, muchos hijos e E hijas quem é que levará à casa de nosso Pai Celestial muitos filhos e filhas de Deus Salvador. para a grande ceia das bodas do Cordeiro? Por cuya razón todas las Jesus cosas Cristo, nosso Salvador. todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones, Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. hermanos, Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. y en todos nosotros somos Se ele nos chama irmãos, então ele é o nosso irmão maior. E nós somos esses irmãos menores, dos quais, em São Mateus, no capítulo 25, versículos 31 a 46, disse: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quem são esses irmãos menores? Os que pertencem ao povo do seu nome ou para o seu nome. Os que pertencem ao povo chamado para o seu nome. Estes são os irmãos menores de Jesus Cristo. Ele é o nosso irmão maior. Por lo tanto, él no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Portanto, não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele é minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Todos os filhos de Deus foram dados a Cristo para que Cristo os redima, os salve, os restaure à vida eterna. Dios vienen Portanto, eterna por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Son todos esses filhos e filhas de Deus vêm à vida eterna por meio do nosso Salvador. São chamados e tomados para o nome do Senhor e formam
um povo para o seu nome. Esse é o povo para o seu nome. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Assim, Cristo destrói o diabo, qual tinha o império da morte. E vemos que Cristo tem as chaves do inferno e da morte. E, consequentemente, ele ressuscitará todos os crentes nele, porque pertencem ao povo chamado para o seu nome. Quando chegar o momento preciso, que será quando se complete o número dos escolhidos de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo, então Cristo levantará do trono do Pai, terminará a sua obra de intercessão como sumo sacerdote, tomará o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro, fará a obra de reclamação e então ressuscitará aos crentes mortos nele e transformará aos que permaneçamos vivos, isto é, para o povo chamado para o seu nome. E esse povo chamado para o seu nome são reis e sacerdotes do reino de Deus, que tinham de vir à terra em carne humana para receber Cristo como seu Salvador. Este é o Israel celestial, que é como as estrelas do céu. Vemos que o povo hebreu perdeu essa bênção de ter os filhos e filhas de Deus, como parte da nação hebraica. E por isso, desde que rejeitaram a Cristo, as almas que são de Deus, os filhos e filhas de Deus, estiveram nascendo não somente no meio do povo hebreu, mas entre os gentios, para serem chamados para o nome do Senhor Jesus Cristo através da pregação do Evangelho. Deus não rejeitou o povo hebreu para sempre, mas quando terminar de chamar o povo para o seu nome dentre os gentios, quando termine a obra entre os gentios, então Deus chamará aos 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, porém eles não pertencerão à igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles não serão dos escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Como os eunucos nos reinos antigos serviam ao rei e à rainha, assim os 144 mil hebreus servirão à igreja do Senhor Jesus Cristo. E durante o reino milenar, será quando eles farão um trabalho maior a favor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porém, eles são escolhidos, são predestinados para serem do grupo abençoado de Deus, do povo hebreu para este tempo final. Portanto, de um momento a outro, quando se complete o número dos escolhidos de Deus na igreja de Jesus Cristo, então Deus chamará esses 144 mil hebreus. 12 mil de cada tribo. Deus não permitiu ao reverendo Lembrand ir ao povo hebreu para levar a mensagem, porque não era o tempo para Deus levá-la a esses 144 mil hebreus. Terá de ser depois que se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim podemos ver o ministério pelo qual nem se permitiu a Pedro, a São Paulo, aos outros apóstolos, nem aos 7 anjos mensageiros, converterem o povo hebreu a Cristo. Mas Deus chamou pessoas para o seu nome dentre os hebreus também, para formar parte da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Porém, a conversão do povo hebreu como nação não podia ser feita, porque isso correspondia a este tempo final, quando já tiver entrado até o último escolhido de Deus no corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. E vemos que este povo chamado para o seu nome são pessoas que receberam Cristo como seu Salvador, se arrependem de seus pecados, lavam os seus pecados no sangue de Cristo, são batizados na água no seu nome, recebem o Espírito Santo e obtêm o novo nascimento. E obtêm o corpo angelical teofânico da sexta dimensão. Esse corpo angelical é a imagem de Deus. É a imagem de Deus. É semelhante ao corpo angelical de Deus. E é semelhante ao corpo teofânico de Jesus Cristo. E logo depois receberemos a semelhança física de Deus, que é, ou será o corpo glorificado de Jesus Cristo. Nós receberemos um corpo glorificado, e então todos nós estaremos à imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em Jesus Cristo, nosso Salvador, está a imagem e semelhança de Deus, a qual é o corpo angelical, a imagem, e o corpo glorificado, a semelhança. E dessa mesma classe de corpo teofânico e angelical é que Cristo nos dá, quando nos dá o batismo do Espírito Santo. Obtemos o novo nascimento e Deus nos dará dessa mesma classe de corpo glorificado que Cristo tem, quando nos transformar e ressuscitar aos mortos em Cristo. Porque essa é uma promessa para o povo chamado para o seu nome. Por isso é tão importante sermos parte desse povo tomado para o seu nome. E onde estão os pertencentes a esse povo tomado para o seu nome neste tempo final? Pois aqui estamos nesta tarde, glorificando a Jesus Cristo, nosso Salvador, e escutando sua palavra. Isto é assim, porque somos um povo tomado para o seu nome. Por isso é que nós fomos batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso é que tudo que façamos, por obra ou palavras, fazemos tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tomando um povo para o seu nome. Isto é o que Cristo esteve fazendo de era em era, chamando um povo para o seu nome. Este povo que é chamado para o seu nome, vejam que é formado por pessoas que são chamadas pelo Espírito Santo através da pregação do Evangelho e vêm a formar parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus chamou o povo hebreu do Egito, o chamou para o seu nome. E com esse grupo de escravos formou uma nação. No Monte Sinai lhe deu as suas leis, porque um povo tem de ter as suas leis. E o encaminhou à terra onde o estabeleceu como uma nação livre e soberana. E agora, Deus está chamando um povo para o seu nome dentre os gentios. E também dentre os hebreus entram a esse povo chamado para o seu nome. Porque de ambos os povos, de hebreus, do povo hebreu e dos gentios, ele está formando seu corpo místico de crentes, que é o povo chamado para o seu nome. Assim, vejo que no meio do povo hebreu, o povo hebreu teve 12 tribos, e a tribo de José, porquanto José tinha a bênção da primogenitura, sendo ele o filho primogênito por meio
su esposa amada con la cual se casó, da esposa amada de Jacó, com a qual se casou, que foi Raquel, aunque le habían dado a la hermana de Raquel Lea, pero esa no fue con la cual Jacob se casó. embora lhe tenham dado Leia, irmã de Raquel, essa não foi a mulher com quem Jacó se casou. De Lea, Portanto, Ruben, que era o primogênito através de Leia, não pôde obter a bênção da primogenitura, como como tampoco tampouco Esaú pôde obter a la bênção bendición de la da primogenitura. primogenitura. Ahora, aunque había nacido, E mesmo que tenha nascido primeiro, porém, la bendición vino. vejam que a bênção veio Y ahora a Jacó. encontramos que, Vemos que Ruben aunque fue el primogénito, foi o el primogênito, primero que nació, o primeiro que nasceu a Jacó, porém, veio através de no obtuvo la Leia. bendición de la primogenitura, sino que pasó su Não bendición pôde a obter José. Y la a bendición bênção de da la primogenitura, mas essa bênção passou a José. E a bênção da primogenitura tem uma dupla porção. Por isso, a tribo de José forma dos tribus. duas tribos. Ou seja, a bênção de José se compõe de la tribu de Efraín da y tribo de de Efraim e da tribo de Manassés. Viram? una doble porción Uma dupla porção de tribo, de tribu, tribal. porção tribal. Ahora encontramos Que en Manasés está em representado Manassés está representado o povo hebreu en Efraín e em Efraim está representada a igreja do Senhor Jesus Cristo. y ahora en Génesis capítulo 48, No capítulo 48 do Gênesis, cuando quando Jacó Jacob bendice abençoou a los hijos aos filhos de José, de José, porque José porque José fue foi até de su padre Jacob, seu pai Jacó, o qual enfermo já y estava doente e acamado. José sabiendo que José, sabendo que ele faltava pouco para morrer, foi buscar a bênção da primogenitura e foi com seus filhos Manassés e Efraim, para que Jacó colocasse a bênção sobre eles. E veja o que sucedeu. No capítulo 48 do Gênesis, do versículo 14 em diante. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse, viram? Estava abençoando a José, que é o filho de Jacó. Estava abençoando a José. Ao abençoar os filhos de José, e abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mau aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei, também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Sendo que Manassés representa ao povo hebreu, o povo hebreu aqui tem a promessa de que será um povo engrandecido por Deus. Será um povo com a bênção de Deus. Mas
sendo que Efraim representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo será um povo maior. E diz, formará multidão de nações. Assim como o povo hebreu foi formado pelos patriarcas, os descendentes dos patriarcas formaram as tribos. E essas tribos foram reconhecidas pelos nomes dos filhos de Jacó. E a tribo de José, porquanto tinha uma dupla bênção, a tribo de José é conhecida também como a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. A tribo de Manassés e a tribo de Efraim são a tribo de José. E porquanto Efraim representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo será um povo maior, mas seu irmão menor será maior do que ele. A igreja do Senhor Jesus Cristo será maior do que o povo hebreu. E a sua descendência formará multidão de nações. E nós temos aos apóstolos, temos aos anjos mensageiros das 7 eras e ao anjo do Senhor Jesus Cristo para a era da pedra angular. Todos esses homens de Deus, com o grupo do seu tempo, para o reino milenar e para a eternidade, estarão formando essas nações desse reino. E vejam vocês, como os reis também sairão de Efraim. Reis para muitas nações. Isto está conforme a promessa que Deus fez a Abraão. Na promessa que Deus fez a Abraão. Vejamos capítulo 16. No capítulo 17 do Gênesis, versículos 15 em diante, diz: Disse Deus mais a Abraão: A Saraí, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Saraí, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. E agora, temos que há uma grande bênção para Abraão. Todos os crentes em Cristo são filhos de Abraão pela fé em Cristo. Disso o apóstolo São Paulo nos falou na carta aos Gálatas, no capítulo 3, e também no capítulo 4 de Gálatas. Portanto, são filhos de Abraão e, consequentemente, são filhos e filhas de Deus, sob o novo pacto, no qual foram chamados e tomados como um povo para o seu nome. E esses são os que aparecem no capítulo 5 do Apocalipse, do versículo 9 em diante, onde diz: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque tu foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esses são os que estão tipificados em Efraim e na sua descendência. Porque em Efraim, na sua descendência,
personificados estão la representados iglesia del Señor Cristo con todos los hijos a igreja do Senhor Jesus Cristo com todos os filhos de Cristo na igreja de Jesus Cristo. E aí é onde está a grande bênção, a bênção da primogenitura. eso es que Por isso é que os chamados para o seu nome, que são os membros da igreja de Jesus Cristo, los que tienen são os que têm uma dupla bênção. doble bendición. Vean, Vejam, uma dupla bênção em tudo. una bendición Uma dupla bênção doble en quanto ao corpo teofânico angelical e ao corpo físico glorificado. esa es una doble bendición. Essa é uma dupla bênção que ele prometeu para nós. Primeiro nos dá o corpo angelical teofânico e depois nos dará o corpo físico glorificado. E assim La imagen nos terá dado a imagem e semelhança de Jesus Cristo. y tienen también E bendición também tem bênçãos no meio do povo hebreu e no meio dos gentios no glorioso reino milenar de Cristo. y es con los llamados para su nombre E é com os chamados para o seu nome que Cristo formará multidão de nações para o reino milenar la eternidad. e para a eternidade. Assim como formou um povo, El pueblo hebreo, o povo hebreu, las 12 tribus com as 12 de Israel. tribos de Israel. Y ahora E con el grupo de cada com o grupo de cada era e o mensageiro de cada era formará essas nações continentes e continentes luego para o glorioso reino milenar e logo para a eternidade. ahora podemos ver la bendición Assim podemos ver a bênção tão grande que há el pueblo para que es o llamado povo para- que é chamado para o seu nome. y ahora dónde está ese pueblo llamado para su nombre E agora, onde está glorificando a Cristo esse povo chamado para o seu nome? Pois aqui estamos glorificando a Cristo e recebendo suas bênçãos neste tempo final. Esse é o povo dos reis e sacerdotes e juízes para o reino milenar la eternidad. e para a eternidade. Esos son los santos, Esses são os santos do Altíssimo. esos son los que vienen con Cristo Esses são os que vêm com Cristo, cavaleiro do cavalo branco, e vêm em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco. podemos ver que este grupo llamado para su nombre E agora, grupo más importante podemos ver que este grupo chamado para o seu nome é o grupo mais importante dos céus e da terra. Por quê? É o grupo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. e hija de Os filhos e filhas de Deus, com os quais Cristo reinará na terra, sobre o planeta Terra completo, incluindo ao povo hebreu, incluindo o reinado de Cristo sobre o povo hebreu como filho de Davi, e também sobre os gentios, e reinará sobre todo o universo el pueblo com o povo chamado para o seu nome, os quais, en ese reino nesse reino, con el cual o bajo el cual sob o qual estará o universo completo, reinaremos com Cristo não somente sobre a terra, mas sobre o universo completo. Por quê? porque somos Porque somos um povo llamados chamado e tomado para o seu nome. es el pueblo donde el nombre Somos o povo onde o nome do Senhor está. y es el pueblo Esse é o povo para ese tiempo final tendrá aún que para este tempo final terá até mesmo o nome Jesucristo. novo do Senhor Jesus Cristo. Este es el tiempo donde Porque este é o tempo onde Cristo, que es el Cristo, novio celestial, que é o noivo celestial, se casa com a sua noiva terrena, que é a sua igreja. E quando os noivos se casam, novios, siempre aí sempre es donde é onde la novia a noiva se converte em esposa e obtém o nome do seu esposo. ahí lo obtiene, Aí lo o obtém e o herda. así es que vean ustedes por qué Assim vejam vocês, el nombre eterno porque o nome eterno de Deus lo tendrá e nome novo do Senhor Jesus Cristo Jesucristo. e da cidade de nosso Deus, a igreja de Jesus Cristo também o terá. Su nombre. Porque esse é o povo chamado e tomado para o seu nome. E se é chamado e tomado para o seu nome,
pois tem de ter o seu nome nele. Hemos visto este misterio de un pueblo para su nombre, el cual Vimos este mistério de um povo para o seu nome, o qual Cristo está tomando durante todos esses anos, desde el día de Pentecostés, desde o dia de Pentecostes até este tempo final. él ha estado tomando un pueblo para su nombre. Ele esteve tomando um povo para o seu nome. Por isso, El templo é o espiritual templo de nuestro espiritual amado de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ahora, ven ustedes lo sencillo que es. Então vejam o quão simples é. Quando registraram você ao nascer, puseram Pusieron un nombre um nome a ese cuerpo, nesse corpinho que nasceu. porque ese cuerpo Porque es el templo esse corpinho humano. é o seu templo humano terreno. Eso, el nombre E que por le isso, o colocamos nome que colocaram em você, o colocaram su cuerpo. em seu corpo. Y dicen, nació E disseram, no dia tal, em tal lugar, fulano de nasceu fulano de tal. el cuerpo. E o que nasceu foi o corpinho físico. Ahí nació, ahí vino a existencia. Porém, En esa você dimensión que é terrena, alma vivente, nasceu aí e veio à existência nesta dimensão terrena. cuando la iglesia del Señor Cristo es el cuerpo místico de Cristo, el templo espiritual E agora, porquanto que Cristo a coloca igreja su nombre, do Senhor Jesus Cristo é o corpo místico de Cristo, o templo espiritual de Cristo, pois Cristo tem de colocar o seu nome em seu corpo, no seu templo espiritual, como Deus colocou o seu nome em Jesus Cristo, porque é o templo humano de Deus. Por isso Cristo disse, destruam este templo, e em 3 dias o levantarei. As pessoas pensaram que estava falando do templo literal, mas ele estava falando do seu corpo, Dios, en el cual Dios moró en toda su plenitud. Y Dios que é o templo de Deus no qual Deus morou em toda a sua plenitude. en este tiempo final. E Deus vai morar em toda a sua plenitude em seu templo espiritual, na sua igreja neste tempo final. E isso é a adoção para os filhos e filhas de Deus, para o povo chamado para o seu nome. El misterio del pueblo, Agora vimos o mistério do povo que é chamado para o seu nome, el cual o qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos los creyentes crentes en Cristo, nele, em Cristo, tomando un pueblo, tomando um povo para o seu nome. es un privilegio grande É um grande privilégio pertencer a este povo para su nombre. chamado para o seu nome. Y es la bendición más grande E a bênção maior que você pode ter é pertencer a este povo que é chamado para o seu nome, el cual o qual Cristo está tomando de tomando de etapa em etapa. este tiempo final E neste tempo final, ele está chamando e tomando aos últimos escolhidos escogido de Dios de Deus para su para o seu nome. ya pienso que están, Penso digamos, no e menos de digamos 3/4 partes que já estão del pueblo llamado para su nombre não menos de 3/4 do povo chamado para o seu nome do último dia. Porém, ainda falta chegar um grupo pequeno para ser chamado e ajuntado no corpo místico do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Cristo no puede tener Cristo não pode ter um templo incompleto. completo Terá de estar completo este templo espiritual, este povo chamado para o seu nome. Portanto, Cristo segue tomando um povo para o seu nome. y nosotros E seguimos nós seguiremos trabalhando na obra de Cristo, para que ele continue tomando um povo para o seu nome, até que se complete esse povo, esa iglesia essa igreja, formará multitud que formará de naciones. multidão de nações. Así es que en el Assim, reino milenario no grande reino milenar, como cada veremos como cada anjo mensageiro com seu grupo estará no território que lhe corresponde. y eso será E esse será un rey um rei con com el grupo. o grupo de escolhidos de sua era. Por eso le dijeron Por isso, quando o reverendo Lembrano esteve no paraíso, y lo o colocaram sobre um lugar alto. E ele perguntou
por que faziam isso com ele? E eles lhe disseram, porque tu foste um líder na terra. Foi o líder deles. E lhe disseram também, nós estamos esperando a vinda do Senhor aqui. Quando ele venha, te julgará primeiro, depois retornaremos à terra contigo e seremos seus súditos. Por quê? Porque o mensageiro será o rei. Com o grupo de sua era, o povo que estará com esse mensageiro. E vejam vocês que cada grupo com seu mensageiro formará uma nação. E isso será distribuído na forma correta. Vejam que cada um desses grupos com seu mensageiro será um povo poderoso. Vem, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a que formará a multidão de nações. Logo, o povo hebreu será uma só nação, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo formará multidão de nações. Portanto, quando estivermos no reino milenar, poderemos dizer, vamos à nação de São Paulo, ou na de Irineu, e assim por diante. Ou diremos, na do rei São Paulo, na do rei Irineu, e assim por diante. Será algo maravilhoso. O reino milenar será tão maravilhoso que não há palavras para expressar a bênção tão grande que teremos neste reino milenar. Estamos passando por esta etapa terrena, onde nós somos provados, onde confirmamos o nosso lugar na vida eterna. Somos identificados como o povo chamado para o seu nome. É uma etapa onde sofremos, mas o que se sofre aqui não será comparável com a glória vindoura que há de ser manifestada em nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim como Deus provou o povo hebreu durante 40 anos pelo deserto, a igreja do Senhor Jesus Cristo esteve passando por essa etapa de provas durante as 7 eras. E agora estamos numa etapa onde entraremos na terra prometida do novo corpo, do corpo glorificado. E logo depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Depois regressaremos à terra depois dos 3 anos e meio de festa, nas bodas do Cordeiro. Enquanto que na terra estarão passando pela grande tribulação, mas retornaremos com Cristo para o glorioso reino milenar, onde todos nós entraremos nesse reino milenar, na nova terra do reino milenar, na terra prometida do novo reino. Assim podemos ver a bênção tão grande que os chamados e ajuntados como povo para o seu nome têm. O que sucedeu com cada um de vocês e comigo é que ele nos tomou como povo para seu nome e segue chamando pessoas para ser o povo dele. Ser o povo para o seu nome. Isso é o que esteve sucedendo desde o dia de Pentecostes até hoje. E até que se complete o povo para o seu nome, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Logo depois, Deus começará a tratar novamente com o povo hebreu, tomando um povo para o seu nome. Isso é o que Cristo está fazendo desde o dia de Pentecostes até hoje. E por isso você foi chamado e colocado no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é o povo chamado para o seu nome. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, nosso Salvador, estejam sobre cada pessoa pertencente
ao povo chamado para o seu nome. Ou seja, estejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. Que se materializem em vocês e em mim todas as bênçãos prometidas para o povo chamado para o seu nome. E que logo se complete esse povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Cristo se levante do trono do Pai, ressuscite aos mortos crentes nele e nos transforme aos que vivemos e nos leve com ele à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vimos neste tema, tomando um povo para o seu nome, a hilaridade ou o fio do pensamento divino que há entre esta mensagem e o que tivemos pela manhã, porque foi uma mensagem pelo mesmo fio do pensamento divino do que tivemos nesta manhã, que foi seguindo o conselho sábio de Deus. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E deixo novamente com todos vocês ao nosso irmão Félix Caro para continuar e finalizar. Que Deus abençoe e guarde a todos.